E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olha eu aqui, ó, o Pastor Raul aqui com óculos, embaçando, porque pra variar, tô quase morrendo de tanto calor. Hoje nós vamos começar uma série meio longa aqui no canal. Por quê? Porque a gente vai trabalhar a questão da armadura de Deus. Ah, ótimo, pastor, mas aí é só 2, 3 programas, o senhor explica a armadura inteira. Mas aí que tá, nós vamos ver detalhadamente. Só de introdução nós teremos 2 episódios. Por quê? Porque eu já vi vários vídeos, várias séries de homens de Deus que eu admiro, entendeu? Tratando desse assunto, tratando do assunto da armadura de Deus, né? Da armadura que nós temos que nos revestir, que está lá em Efésios 6. Só que o problema, pessoal, o problema maior é que eles não dão o contexto dessa armadura. Então eles não dão a explicação inicial, e isso a coisa fica muito bamba. Então nós vamos ver cada item da armadura sim, mas nós vamos ver todo o contexto, nós vamos ver de onde veio isso e por que uma armadura, como ela funciona. Nós vamos ver todos os aspectos da armadura de Deus e é isso que eu quero colocar para vocês, tá bem? Então hoje a gente vai começar com o quê? Com a introdução à questão da armadura de Deus. Pastor, e os próximos episódios? Quando sai? Vai sair um por semana no Nascido ESC. Para você não perder, vou te dar uma dica. O YouTube, ele não notifica todo mundo com os vídeos novos do canal. Então se inscreve aqui no canal, bonitinho, pessoal. Liga o sininho para receber as notificações. E aqui na descrição você tem um link que aparece uma página com todas as redes sociais do Nascido, tudo bonitinho. E entre elas tem o nosso canal do Telegram. No canal do Telegram a gente posta todos os vídeos novos do canal do YouTube, todos os conteúdos novos do Nascido. Aí você não vai perder conteúdo nenhum, tá bom? Então vamos lá, vamos parar de ficar falando para você se inscrever no canal do Telegram e vamos para o estudo, a armadura de Deus. A primeira parte da introdução. Olha só, pessoal, primeiro a gente vai tratar em Efésios 6, vamos começar no versículo 10 e o versículo 11. Nossa, pastor, lá atrás. Lá atrás. Nós vamos tratar dessa parte primeiro. Então vamos ler comigo, Efésios 10, verso 11. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Então aqui nós temos 2 aspectos para tratar. O primeiro aspecto, a gente vai entender Efésios 6, verso 10, que é o quê? Vamos ressaltar esse verso. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, só vai restar aqui a exortação para que nós nos armemos com o que Deus muniu a todos nós, ou seja, muniu a sua igreja para isso, que é o quê? Uma armadura real e eficaz, tá bem? O que resta para a gente de tudo que nós vivemos? Resta a gente ser fortalecido no Senhor, mas com o quê? No Senhor, com aquilo que Ele nos proporciona para sermos fortalecidos. Isso é, seguido pela conclusão a carta toda, uma ardente recomendação ao portador da carta e uma bênção ardente. Em todas as sessões anteriores, Paulo descreveu a salvação como sendo, por um lado, produto da graça soberana de Deus e, por outro, a recompensa prometida ao esforço humano, sendo que o último, ou seja, a recompensa, o esforço humano, só vai existir pela obra do Senhor. Então, a salvação é uma obra do quê? Da graça soberana, da soberania de Deus, a salvação. Dele ter te escolhido, tá bem? E aí vem uma recompensa, e por outro lado, a salvação é a recompensa prometida pelo esforço humano. Por quê? Porque é o Senhor que vai fazer com que você se esforce. Então, se o Senhor não vier com a sua graça, com a sua soberania, te escolhendo e te dá condição de você se esforçar, você não vai se esforçar e aí você não vai ter a recompensa para a salvação. Ficou claro? Então, esses 2 elementos, a graça divina e a responsabilidade humana, percebeu? Deus dá a condição do homem buscar a recompensa, fazer a sua parte, buscar a salvação, se esforçar pela salvação, certo? E aí vem a recompensa, que é a salvação. Então, esses 2 elementos, a graça divina e a responsabilidade humana, são ainda mais maravilhosamente combinados aqui no final de Efésios.
O homem deve se equipar com uma vestimenta completa de armas, ou seja, é ele quem deve vestir a si com aquilo que o Senhor lhe deu. Percebe como a armadura de Deus, as armas que o Senhor Deus nos retrata isso? E é também ele, e apenas ele, que deve usar o equipamento completo. Não é à toa que as armas são denominadas a plena armadura de Deus. É Deus quem a forjou, é Deus que deu ela pra gente. Nem por um momento o homem é capaz de usar com eficiência se não for pelo poder de Deus. Se Deus não der armadura, se Deus não der condição do homem usar armadura, olha que coisa interessante. Nós vamos entender mais isso quando nós formos ver cada item da armadura. Porque se Deus não der condição dele sustentar, dele segurar, por exemplo, a espada da palavra de Deus, ele não vai conseguir, ele não vai saber. É Deus que dá a condição do homem entender o que está escrito na Escritura, aplicar na sua vida e transmitir isso às outras pessoas. Sem o Senhor dar essa condição, não existe. O Senhor deu a palavra de Deus. Se ele não der a palavra de Deus, não der o entendimento da palavra de Deus, não vai funcionar. Então a gente só é capaz de usar pelo poder de Deus. Então por que razão é indispensável usar essa armadura, sendo que sem ela a salvação é impossível? Então por que nós temos que usar armadura se a salvação vem de Deus? Se tudo isso vem de Deus? A resposta é que a igreja tem um inimigo infernal que se empenha na destruição da igreja. E Paulo começa essa exortação final dele, essa puxada de orelha, esse ensino final dele, entendeu? A respeito da armadura eficaz na igreja, no verso 10. É o exercício ou manifestação do poder do Senhor que consiste, que constrói o quê? O poder de nós crentes. A parte de Cristo, nós nada podemos fazer. João 15, 1,5 mostra isso pra gente. A gente vê que os homens que estão à parte de Cristo são como galhos cortados da videira, que estão em íntima comunhão com o seu Senhor. Em João 15, 1,5, a gente vê que aqueles homens que estão à parte de Cristo são como galhos arrancados da videira. E com o Senhor, a gente entende o quê? Aqueles que estão com o Senhor, aí sim esses podem falar, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Lógico, não, eu posso ser milionário, eu posso ir lá comprar um carro sem dinheiro que Deus vai me dar dinheiro. Não, não é isso. O posso todas as coisas naquele que me fortalece é que nós vamos caminhar por toda a tempestade. Nós vamos passar tudo. Nós podemos estar com fome, nós podemos estar com o bucho cheio, a gente pode estar com o bolso vazio ou com o bolso cheio. Mas a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, agora a segunda parte que a gente tem que ver é onde? No capítulo 6, vamos para o verso 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. É possível que a gente fique em dúvida de uma coisa. Se por meio das obras maravilhosas que a gente mencionou antes, é claro que o poder de Deus em Cristo é muito superior ao de Satanás e todos os aliados dele. Por quê, pessoal? Porque muitos têm a ilusão de que existe um dualismo entre Satanás e Deus, que os dois vão travar um combate no fim dos tempos, que Satanás luta contra Deus, que existe uma igualdade. Mas não, Satanás está muito inferior a Deus, como nós. Isso que nós temos que tomar um cuidado muito importante quando a gente tratar dessas questões. Nossa, pastor, como assim? Porque Satanás está muito abaixo. Então a gente entende, já que é claro que Cristo é infinitamente superior a Satanás e todos os seus aliados, quer os anjos, quer os ímpios que estão aqui, os apóstatas que estão nesse mundo, entendeu? Por que a gente precisa se preocupar com os ataques de Satanás? Por quê? Se Deus é tão importante, se Deus é tão poderoso, como? Como que isso acontece? Como pode existir esse erro? Sabe, a gente tem que entender que existe uma coisa aí chamada responsabilidade humana. A convicção da superioridade de Deus não diminui a seriedade de qualquer possível conflito
Qualquer dia mau nem transmite segurança infalível de vitória em qualquer batalha particular. Ou seja, a convicção de que Deus é superior, mesmo Deus sendo superior, não tira a questão da responsabilidade humana, pessoal. Nós temos que entender que Satanás está ali para atacar e causar muito dano sobre nós. Deus escolheu nos salvar. E a nossa luta ela vai ser mais árdua ou não, dependendo da nossa postura. Então tem a responsabilidade humana. Então existem as investidas de Satanás. Mesmo Deus sendo tão poderoso, tão grandioso, existem os ataques. Nós teremos o dia mau. Então nós temos que estar revestidos com o quê? Temos que estar revestidos com a armadura para suportar o dia mau, para suportar os ataques de Satanás, para estarmos firmes contra o que as ciladas do diabo. Porque os vencedores são os conquistadores. E que para que haja conquista precisa haver a luta. Então, com a armadura, nós vamos lutar todos os dias contra as investidas de Satanás. Todos os dias nós temos que estar o quê? Prontos para lutar contra as investidas de Satanás. Então, o apóstolo aqui nessa parte, pessoal, ele nos relata a existência de um príncipe do mal pessoal, de um príncipe do mal. Quando eu digo pessoal, não é que é um seu, um meu, um do fulano, não. Que existe um príncipe do mal, que existe um agente do mal para nos atacar. Paulo estava escrevendo para pessoas que muitas vezes, né, eram recém-convertidos. Então, eles o quê? Eles tinham uma convivência com demônios, com o mal. Então é possível apreciar que o medo domina as pessoas. O medo do mal muitas vezes acaba dominando as pessoas. E como Paulo neutraliza o medo do ataque a Satanás? Que o mundo dos espíritos malignos é uma grande irrealidade. Por invenção da imaginação? Não, ele não fala isso. Em vez disso, sem aceitar a demonologia ou o animismo pagão, ele enfatiza a grande e sinistra influência de Satanás. Então ele mostra que existe Satanás. Trocando em miúdos, existe Satanás. Trocando em miúdos, Satanás está ali, à espreita, lutando, nos atacando, sabe? Satanás está ali para quê? Para confundir a mentira com a verdade, para que a mentira pareça plausível. A gente está vendo um ataque à igreja muito grande hoje, ou não é? Onde as mentiras, onde o pecado é relativizado. Dizem, inclusive, que quando a Bíblia fala de um determinado pecado, eles falam que aquilo não é palavra de Deus para massagear o seu ego. Então isso é Satanás confundindo a mentira com a verdade. Quantos pecados hoje estão sendo relativizados? Não, você pode pecar. Não, isso não é bem assim. Estão querendo até mudar a tradução da Bíblia para isso? Satanás também cita erroneamente as Escrituras. Tá? Mateus 4,6, ele fala assim, ó, e lhes disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Aqui, Satanás, o que ele faz? Ele cita a Escritura para tentar validar. Ou seja, tirar a Escritura do seu contexto. Mais uma coisa que está sendo muito feita hoje. Então vocês percebem que a coisa é mais séria do que se imagina? Disfarça-se de anjo de luz, ó, 2 Coríntios 11:14. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e induzir os ministros a fazer o mesmo, aparentando serem apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11:13 fala assim, ó: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. Olha só o que Satanás faz. Satanás usa esses falsos profetas, esses falsos pastores que tiram o foco da salvação e mudam o foco para vitória financeira, para bem-estar, para status, e tira o foco das pessoas. Ele se disfarça e faz os seus servos se disfarçarem de anjos de luz. Aí nós vemos esses falsos apóstolos da televisão, esses falsos pregadores. Está aí na Bíblia. Satanás arremeda a Deus. O que é isso? Corrige, entendeu? 2 Tessalonicenses 2:1, 4 e 9 fala disso. Eles reforçam a crença humana de que ele, Satanás, não existe. Atos 20:22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém,
não sabendo que ali me acontecerá. Ou seja, ia para Jerusalém e não imaginou que a cilada de Satanás estava pronta para ele ali. Entrar em lugares onde não se espera que ele entre. 2 Tessalonicenses 2,4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E, acima de tudo, prometer ao homem, olha que importante, que por meio das mais ações se pode obter o bem. Lucas 4, 6 a 7 fala disso. Dar-te-ei toda esta autoridade, a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou para quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, será toda sua. Ele promete as benesses para as pessoas. Então, pessoal, concluindo agora, a gente tem que entender que, em primeiro lugar, Satanás existe. Satanás está à espreita, Satanás está de olho. Então nós precisamos prestar muita atenção nisso. É esse o recado que eu trago para vocês hoje. Já teve pastores que tentaram me convencer que Satanás era uma figura de linguagem, que Satanás não existia. Pessoal, nós temos que entender que nós temos o quê? Satanás existe. Ele tenta nos enganar. Ele tenta nos atacar, ele é o responsável pelo dia mal. E nós temos que diariamente lutar contra ele, contra o pecado. Ele está aqui com a porta aberta para nos sugar para o pecado. Que sim, Deus é soberano, sim, a salvação é soberana, mas nós temos obrigações enormes a cumprir. Nós temos que entender isso. Que não adianta combater o mal com as nossas próprias forças, que a gente precisa de Deus, que a gente tem que se vestir com Cristo, se vestir com a armadura de Deus. E é isso que a gente traz. Então vamos nos aproximar das coisas de Deus, vamos vestir a armadura de Deus para a gente resistir ao diabo. Perto de Cristo a gente está mais forte para resistir ao diabo e resistir às suas ciladas. Amém? Esse foi o Nascido ESC, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai continuar ainda nessa parte, nessa questão contextual da armadura de Deus, tá bom? Então, fiquem de olho aí que tem muita coisa para a gente aprender sobre esse assunto, amém? Não se esqueça, aqui na descrição, no link que eu falei, no mesmo link que tem o canal do Telegram, para você não perder nenhum vídeo dessa série, você também tem o link para baixar os nossos e-books gratuitos, link para o nosso podcast, link para todas as redes sociais do Nascido. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.